Oi, bem-vindo aos Três Atos. E hoje nós estamos aqui para mais uma humilde e inútil opinião, dessa vez sobre tadã, o Morro dos Ventos Vivantes. Essa minha edição, ela é da Lua de Papel. Ela é por volta, acho que de 2011, 2009. Enfim, ela é bem antiga. E o bichinho tá até com bolor nas páginas, coitado. Ele é bem velho. Eu lembro que eu li esse livro quando eu tinha por volta de uns 13 anos. Foi bem na época ali do hype de Crepúsculo, sabe? Que eu gostava muito. E daí eu falei, não, vou comprar pra ler. Eu li. Só que assim, a história foi completamente deletada na minha cabeça e eu não lembrava de nada. Então, quando eu assisti o filme que saiu recentemente, eu fiquei, caramba, eu preciso ler isso de novo, porque eu lembrava de uma vibe meio diferente, assim, sabe? E realmente tem muito mais história, muito mais livro, é de uma maneira muito diferente do que é contado no filme. Mas eu não posso deixar de fazer um adendo aqui, que quando eu vi que ia sair essa nova versão no cinema, eu falei, caramba, eu preciso assistir. E daí eu comecei a ver ali alguns reviews, algumas coisas assim no TikTok, né? Que as pessoas adoram postar, né? E muita gente saindo da sala do cinema chorando, assim, tipo, ai, filme é super emocionante, história de amor, de não sei o que, não sei o que lá. E eu ficava tipo assim, gente, as pessoas estão chorando por quê? Porque eu me lembrava que a história era muito malvada, como eu posso dizer assim. A história era muito mais tensa e sombria do que uma história de amor. E eu ficava assim, eu não tô entendendo por que, que as pessoas estão saindo do cinema chorando, sabe? Com dó do Heathcliff ali, do protagonista e tudo mais. Eu não tava entendendo muito bem essa vibe. E daí, depois que eu assisti o filme, eu entendi por quê. E daí agora vocês vão concordar comigo, ou pelo menos entender a minha visão de por que eu fiquei tão curiosa e não indignada, mas assim, curiosa porque as pessoas estavam tendo essa impressão quando saíam da sala do cinema. E daí eu comecei a perceber que essas pessoas que saíam da sala do cinema impactadas dessa maneira é porque elas não tinham lido o livro. Elas não sabiam muito a fundo sobre a história, e realmente a história que se passa no cinema é muito diferente do que a história que o livro traz. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa análise. E eu queria começar dizendo aqui também que eu li essa história quando eu tinha 13 anos. E, obviamente, eu tenho um sério problema com todos os livros e todos os nomes de personagens de livros. Eu invento um nome na minha cabeça e ele fica desse jeito. Então, o Heathcliff, eu sempre chamei de Redcliffe. Cabeça. Porque, não sei, eu sempre li dessa forma. Então, se por acaso ao longo do vídeo sair alguma coisa Redcliffe, vocês vão entender que eu tô falando do Heathcliff, que é o personagem principal, tá bom? Por favor, façam essa associação pra mim. Acho que a primeira coisa aqui que vale deixar claro é que esse livro ele é um livro basicamente dividido em duas fases. A gente acha que a história principal é do Radcliffe e da Catherine, e na verdade não é exatamente a história principal. É a história que se faz desencadear todas as outras ações do livro, mas não é a história em que vai ser contada o livro todo, entendeu? Acontecem outras coisas, outros personagens aparecem, e não é focado só naquilo, como, por exemplo, fazendo uma comparação novamente com o filme. Eu não vou ficar me aprofundando muito na história, porque eu acho que a graça é vocês lerem o livro e descobrirem os acontecimentos baseados no que vocês estão lendo. Mas é importante a gente trazer alguns pontos aqui pra gente se aprofundar nesse psicológico dos personagens, a gente entender porque a história se desenrola desse jeito. Então, a primeira coisa muito importante a se trazer é que tudo começa quando o Heathcliff, ele é trazido pra morar com a Catherine e a sua família. E uma coisa que eles deixam de fora no filme, que no livro tem, é que a Catherine tem um irmão. Então, quem faz as maldades com o Radcliffe é esse irmão. E esse irmão, ele vive por muito tempo. Mais tempo do que a Catherine morre. Então, o Heathcliff, ele já tinha um temperamento, digamos assim, ruim, né? Eu acho que isso foi aflorado ao longo da vida dele. É uma coisa também que não fica claro no livro, de como era a vida do Radcliffe antes dele ir morar no Morro dos Ventos Uivantes, né? A gente não sabe o que ele passou, a gente não sabe como era a vida dele. Então, muita coisa eu acho que também veio disso, né, desses traumas. E daí se junta a você é uma criança e tá sendo literalmente judiada, maltratada e menosprezada e tudo isso que você possa imaginar, assim, da pior espécie, por outra criança e por outras pessoas que moram ali, é como se isso fosse acumulando dentro de você. Então,
eu associo que o personagem do Radcliffe, ele é todo construído com base nesse início, sabe? De tipo assim, tudo que começou a acontecer com ele. E coisas foram aflorando dentro dele, porque ele foi descobrindo modos de se defender, ele foi descobrindo modos de viver, de sobreviver ali naquela situação. E a gente também tem a personagem principal, né, que é a Catherine, que ela é uma grande incentivadora desse comportamento do Heathcliff. E quando eu digo isso, é no sentido de a Catherine é uma criança mimada. Ela é uma mulher, criança, enfim, jovem, mimada. E ela faz tudo que ela quer. Só que é muito diferente você ser uma criança que você já nasceu na família, você ser branca, porque isso fica muito explícito dentro do livro também. Você ser branca, você ter seus privilégios, você ter o seu lugar ao sol, digamos assim. E ser dessa forma, você ser a patroa, então você poder mandar ali. E você ser uma criança agregada, sabe? Que não é da família, não tem dote, não tem. Nem é dote, acho que na verdade se fala. Mas enfim, não ter dinheiro, não ter história, não ter família, sabe? É muito diferente. Então, quando a Catherine se afeiçoa ao Radcliffe e ela é desse jeito, o Radcliffe começa a pegar trejeitos dela nesse sentido de ser selvagem, de ser arisco e tudo mais. Então eu sinto que os dois despertam um no outro essa coisa meio, tipo, intensa e sombria e selvagem e tudo mais. E quando eu penso muito na Catherine, eu penso, além de uma criança mimada, né, uma jovem mimada, enfim, eu imagino também um espírito muito livre, sabe? De ela não tava nem aí com o que as pessoas achavam, ela não tava nem aí com etiquetas sociais, e isso diz muito sobre a personalidade dela e a maneira como ela leva a vida. Então, imagina que você é uma criança em que você tem tudo que você quer e que você cresce num lugar meio remoto e você pode fazer o que você quer o tempo inteiro. E você tem uma pessoa que é um cúmplice seu, que também partilha a vida e o modo de ver o mundo dessa mesma maneira. E você cresce sem muito decoro, né? Sem muitas regras de etiqueta. E você é assim sempre. Então, isso é pro lado bom e pro lado ruim, sabe? A Catherine era um personagem ruim. A Catherine não é um personagem tão legal. Às vezes a gente fica admirado, como tipo assim, nossa, que bacana ela ser uma jovem livre, espírito livre, não sei o quê. Mas a gente também vê ela sendo muito egoísta. A gente também vê ataques de raiva dela. A gente também vê ela se autodepreciando, se autodepredando e também fazendo isso com outras pessoas. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui é que esses dois personagens não são personagens legais, são personagens ruins, de caráter e natureza ruim. E é baseado nisso que a história se desenrola, sobre como eles são e como eles serem tão ligados faz os acontecimentos, né, as coisas acontecerem ao longo da história. E assim, o livro, tudo que acontece é baseado no amor dos dois. Os dois se apaixonam de maneira avassaladora, e não é um avassaladora explícito, mas é um avassalador é, instintivo. Vamos supor que os dois compartilham a mesma visão de mundo. Na verdade, é isso que acontece. Os dois compartilham a mesma visão de mundo. Os dois se sentem uma coisa só. É como se ninguém mais visse do modo que eles veem, como se ninguém mais sentisse do modo que eles sentem. E os dois compartilham muito disso. O que é foda, porque, tipo, eles nunca vão ficar juntos, porque Heathcliff é pobre. E a Catherine, ela quer ter uma boa vida. Então, o namoro não, né? Ou esse romance deles já começa dando errado, já começa torto. E aí que tem aquela famosa frase da Catherine, né? Que está aí por todos os lugares estampadas, que é eu não sei do que as almas são feitas, mas a minha e a dele são iguais. E é basicamente isso, é como os dois se sentem em relação um ao outro, sabe? Os dois sempre vão pertencer um ao outro. E é um amor doentio, assim. O amor que eles têm se torna doentio. E por isso desenrola todos os acontecimentos e todas as histórias. Dito isso, tudo isso, acho que dá pra entender um pouquinho da relação psicológica ali desses dois e de como é tudo muito louco. E daí, a primeira parte da história, a Catherine, ela casa com um cara lá que tá na Grande dos Tortos, que é basicamente a grande do lado lá deles, a casa do lado deles. E o Heathcliff, vendo isso, vai embora. Se fica chateado, vai embora e tal, some. Aí a Catherine casa com o cara e não sei o quê.
E o Heathcliff volta com dinheiro, não sabemos da onde, volta bem instruído, não sabemos como. E eles começam a se ver frequentemente e provavelmente eles têm um caso, isso também não fica muito explícito. Por quê? Porque a história, ela não é contada com um personagem onipresente, onisciente, ela não é nesse sentido. A história é contada pela Nelly, que a Nelly é a empregada, né? A gente chama ali na época de ama da Catherine. Então, onde a Catherine está, a Nelly também vai para cuidar dela e da casa, da família e tudo mais. Então, a gente vê que a história também não é 100% imparcial. E por ela não ser 100% imparcial, a gente vê que a Nelly tem uma grande responsabilidade ali também de fazer os acontecimentos se desenrolarem, porque ela é uma pessoa humana, de sentimentos e corações, e ela se compadece ali em alguns momentos com a história dos dois e com a história dos outros personagens que vão vir a seguir. E ela é um personagem muito importante, muito principal, para que toda a história assim se desenrole, sabe? E daí também tem o lance de, por ela não ser uma personagem onipresente e onisciente, ela não vê tudo. Então não fica muito claro até que ponto essa relação com o Radcliffe, né, que a Catherine tem, é carnal, assim, sabe? É a diamante. Isso não fica muito explícito no livro. A gente só percebe isso, assim, a gente consegue ter uma breve noção, que é quando a Catherine tá mal, ela tá, tipo assim, já prestes a morrer, e o Heathcliff vai na casa dela, porque a Nelly deixa uma porta aberta para ele, porque ele implorou pra ver ela, deixa uma porta aberta para ele, ele entra, e os dois começam a se beijar. Então a gente já imagina, tipo assim, porra, se eles estão se beijando aí, significa que eles já fizeram isso antes, sabe? Em alguns momentos. Então são, assim, pequenas coisas que a gente pega de que talvez eles tinham, sim, assim, quase 100% de certeza, né? Que eles tinham ali um relacionamento de amantes. Mas o ponto não é esse. O ponto é, a Radcliffe é uma pessoa ruim. Se vocês me perguntarem por quê, é muito difícil eu dizer quais momentos deixam explícitas que ele é uma pessoa ruim, porque são micro coisas que juntas tornam angustiante de ler e sentir, e quando você cai em si, você fica pessoa lixo, sabe? Então, tipo, um ponto que fica explícito em relação a isso é que o Heathcliff, ele seduz ali a irmã do marido da Catherine e foge com ela de raiva, de ódio, porque a Catherine casou com o cara, entendeu? Com outro cara. E ele transforma a vida dessa mulher assim num verdadeiro inferno, no sentido de praguejar coisas para ela, de desejar o mal, de, sabe? Eu não sei se ele chegava a bater nela, porque isso também não fica muito claro no livro, mas eram coisas assim bem absurdas. E ele sempre foi uma pessoa com esse temperamento, sabe? Os xingamentos que tem no livro é muita coisa tipo assim, vá para o inferno, que diabo te leve, coisas nesse sentido. E ele era muito agressivo com as palavras e no modo, assim, sabe, de se expressar e falar com as pessoas e agir. E ele foi muito ruim com ela o tempo todo do livro. Catherine não vê ele fazendo isso porque ela adoece. Ela fica o tempo todo ali numa autodepreciação, literalmente querendo morrer. Porque ela sabe que o Heathcliff tá tentando seduzir a sobrinha dela, sei lá, enfim. Por ódio, por raiva. E ela não suporta isso porque os dois se amam pra caralho. E ele tá fazendo isso de birra, mano. Literalmente birra. Então, tipo, você vê o quão problemático esse relacionamento dos dois eram e foi e tudo mais. E quando Catherine morre, é aí que vem a segunda parte do livro, de que tudo se resume à morte dela. Ela morre e ele fica transtornado, mais do que ele já era. Então, tipo, ele fica. Todos os próximos passos dele são movidos à vingança e movidos ao amor que ele sentia por ela. De tipo assim, me tiraram ela. Me tiraram, eu estou sozinho, eu já não vejo mais motivo, eu não tenho mais no que perder porque ela foi embora. Tem momentos específicos do livro em que ele fala que ele sente a presença dela. Ele fala que ele não vê ela, mas que ele sente a presença dela, de que ela é uma constante, como se ela tivesse o tempo todo ali com ele brincando e deixando ele maluco. Que ele já chegou a querer abrir a cova dela e que em um determinado momento, quando uma pessoa morre ali no livro, ele pede para abrir, pro coveiro abrir a cova dela. E ele
vê a Catherine, ele vê que ela tá lá e ele se sente melhor. E ele fala que quando ele morrer, ele vai abrir o caixão, vai pedir para ser enterrado lá, para que os ossos dela e os ossos dele se misturem e que o marido da Catherine, o Edgar, não consiga reconhecer quem é quem. De tão uma pessoa só que eles eram, tá ligado? E tipo assim, mano, isso é muito muito louco, assim, muito doentio, é muito bizarro, tá ligado? É muito, muito louco. E isso é o maior ressentimento da vida dele, de, tipo, ele não ter ficado com ela, ele não ter ficado com ela e ela ter morrido. Aí, outros dois pontos importantes da história, que é depois que ela morre, né, que ele fica muito maluco, assim, é que o irmão da Catherine vivia lá com ele no Morro dos Ventos Vivantes. E o Heathcliff volta e compra todo o morro, assim, ele não sei como ele adquire dinheiro, não, isso não fica explícito, mas ele compra o morro. E ele faz o inferno na vida do irmão da Catherine, porque o irmão da Catherine fez um inferno na vida dele. E é um inferno mesmo, assim, de tipo, absurdo. O irmão da Catherine teve um filho. Depois que ele morreu, o Heathcliff pegou esse menino pra cuidar. E ele fez o menino a sombra do Heathcliff. Sombra dele mesmo. Então, tudo assim, tudo que falavam que o Heathcliff era, tudo que o Heathcliff realmente, né, se tornou ali, ele fez o menino ser. Então, tudo que o menino tinha de bom, ele esmagou completamente. O menino era um menino bruto, o menino era. Só falava palavrão, ele não sabia ler, não sabia escrever, era tratado como empregado. O Heathcliff mal conseguia olhar para ele e tudo mais. E mesmo assim, no final, o menino ainda via o Heathcliff como o pai dele, porque era a única pessoa que se assemelhava a ele, que ele se espelhava ali, porque ele não tinha mais ninguém, mais nenhuma referência. Então, foi muito triste ver também essa transformação que ele fez no menino por pura vingança, assim, sabe? Então, todas as as decisões do Heathcliff foram baseadas nessa tortura, mesmo que as pessoas que torturaram ele não estavam lá para ver. Mas ele não queria deixar. é, ele não suportava ver o filho do cara que maltratou ele bem, entendeu? Ele tinha que fazer o menino ser ruim, ele tinha que menosprezar o menino, ele tinha que atingir de alguma forma, sabe? Então ele falava muito no sentido de eu não vou deixar o filho dele tipo, ficar bem ou ser alguma coisa, entendeu? Nesse sentido, tipo, estava maltratando o menino por conta de raiva mesmo, assim, sabe? E outro fato importante era que a Catherine deixou uma filha e o Heathcliff tinha um menino. O menino era muito doente, assim, muito doente. Ele não viveu nem até os 20 anos. E ele tentou a todo custo convencer, né, fazer com que a filha da Catherine, que também se chamava Catherine, é, casasse com o filho dele, para ele conseguir, né, o Heathcliff conseguir herdar toda a fortuna da filha da Catherine, né, a grande dos tordos lá e tudo mais, porque em vingança ao Edgar, que era o marido da Catherine, de ter roubado ela, entendeu? Tudo foi ali uma grande vingança. E também o fato de Catherine me deixou, então sabe? Nesse sentido. Então, ele também não parou até, ele não sossegou até ele conseguir fazer os dois casarem, e ele conseguiu. Os dois se casaram, a menina sofreu muito, o filho dele morreu, e ele herdou todo o dinheiro. No final das contas, Heathcliff ficou meio maluco assim, e daí ele transformou a vida da Catherine filha no inferno também, de morar com ele, de ele praguejava coisas pra ela, ele não suportava olhar na cara dela. Porque ela lembrava a Catherine, e dois, porque ela era filha da Catherine com o Edgar, e porque a Catherine tinha ido embora. Enfim, eram muitas coisas. Então são assim, são pequenos acontecimentos que se tornam grandes quando a gente olha a conjuntura, quando a gente olha o cenário total da história. E tudo é movido pelo amor do Heathcliff com a Catherine. Que é bizarro também a gente ver, porque esse amor, ele dura, tipo assim, 100 páginas do livro. E o livro tem, tipo, 300 páginas. Então, o amor deles é apresentado como breve, embora a gente saiba que dure ali desde da infância até o começo da juventude, né? Que é quando os dois estão juntos e se separam. Mas o Heathcliff ainda vive muito tempo. Ele vive o tempo de ver os filhos dele, o filho dele crescer, o filho da Catherine crescer, eles se casarem. A vida dele foi baseada em vingança, em
eu estou mal, me tiraram a única pessoa que fazia sentido na minha vida, e agora vai todo mundo sofrer por tudo que me fez acontecer. Então ele tinha um ódio muito grande dentro dele, e o problema é que não era só ódio, não era uma coisa só impulsiva, ele era muito manipulador e calculista. Então ele mexia as coisas para que as coisas acontecessem do jeito dele. E se não acontecesse, ele fazia acontecer. O que era muito louco. E daí, assim, no começo do livro, né, e nas passagens seguintes, não fica claro se ele usava violência. No final, quando as coisas vão se desenrolando um pouco mais e a Nelly tem um pouco mais de contato ali com o que está acontecendo e tudo mais, fica explícito que ele usava, assim, da violência com o filho dele, com a filha da Catherine, com até o Earnshaw, acho que é assim que se fala, que é o filho do irmão da Catherine. Então você vê que não era só esse menosprezo que ele fazia com as pessoas e o psicológico que ele mexia, porque era muito grande o jogo psicológico que ele fazia, mas era também sim o uso da violência. Então quando a gente fala de Morro dos Ventos Vivantes e a gente fala que ele é um grande romance, não é no sentido de romance amoroso, porque é um romance doentio que marcou tanto o personagem e a personagem, né, porque ela morreu por causa disso, que leva a uma vida de desgraça, não só a desgraça do própria, né, do Heathcliff, no caso, mas também a desgraça dos outros à sua volta, porque ele não se conforma que ela foi embora. Tipo assim, ele não aceita isso, que ela foi embora e que as outras pessoas que foram com ele estão lá, vivas e tudo mais. Então, tudo que ele faz é muito rancoroso, sabe? É com muito ódio no coração e é muito triste de ver. E não é um livro só triste, mas é um livro pesado também. São muitos acontecimentos psicológicos, jogos psicológicos. E isso pro leitor, para quem tá lendo, cansa também. Cansa também. Não é um livro fácil de ler, não é uma leitura agradável. E você tem que ter um pouco de estômago para você ler e você ficar bem, e você entender o que tá acontecendo e você, sabe, você não querer jogar o livro pela parede. Então acho que se a gente pudesse aqui tentar encaixar aqueles 3 atos nessa história, a gente pode dizer que as primeiras 100 páginas do livro são o primeiro ato, que é quando a Catherine ainda tá viva. Então é toda aquela apresentação de como era o amor dos dois, quem eram os dois, até que ponto os dois é, podiam ir. O segundo ato é quando a Catherine morre. É quando a Catherine morre e tudo desanda. Porque é onde tem aquela virada de chave, sabe? Heathcliff deixa de ser uma pessoa ruim passivamente e ele passa a ser uma pessoa ruim ativamente. Que é onde o rancor e a angústia, a decepção de que ele vive no próprio inferno por conta disso, passa a externalizar isso e ele passa a fazer o inferno pessoal dele, dentro dele, para os outros, por conta da morte dela. E o terceiro ato, eu acho que constitui ali todo o restante da história, que são muitas micro-historinhas. Não micro-histórias, mas são micro-acontecimentos que levam a um final que a gente já sabia que ia acontecer eventualmente em algum momento. Só que uma coisa diferente, que é um pouco louca de pensar, é que nesse caso, o terceiro ato, ele não vem com um ato de redenção. Heathcliff não se redime. Heathcliff não se arrepende do que ele fez. Ele só fala que ele não tem mais forças. Ele não tem mais forças. Ele não vê mais sentido. Ele já tá, sei lá quantos anos, nessa ladainha de vingança, de revolta. E ele só se sente cansado. Mas ele não se arrepende das coisas que ele fez. Ele só quer estar com a Catherine. É só o que importa pra ele, é o que sempre importou pra ele. Então é louco porque esse caminho de arco do personagem, ele não termina da maneira como é esperada, né? Que é no sentido de ele se arrepende, ele se torna uma pessoa boa, ou enfim, né? Alguma coisa nesse sentido. Não acontece. Isso não acontece. Por quê? Porque o Heathcliff sempre foi assim, a essência dele, a natureza dele. É por isso que ele e a Cat eram dessa maneira um com o outro, porque eles sempre foram desse jeito.
E se ele se redimisse, né? Se ele pensasse alguma outra coisa, tipo, ai, exagerei e tal, não seria ele, porque ele nunca foi assim. Nunca. Ele nunca foi desse jeito. Então é muito louco, assim, de ver que ele não teve um arco de herói. Uma jornada de herói, que é o que a gente chama aqui no, em roteiros, né? Que é a jornada do herói. A jornada do herói dele foi uma jornada de anti-herói, digamos assim. Ele foi o próprio vilão e o vilão das outras pessoas. O que é muito louco. E por fim, se eu tivesse que dar uma nota de até 5 para esse livro, eu acho que eu daria 4,5. A história é muito boa, mas eu demorei muito, assim, pra terminar ela, porque ela é muito indigesta também, sabe? É muito psicológico ali, muita coisa acontecendo, você vai ficando com raiva do personagem e tal. Então eu acho que você tem que ter um pouco de estômago pra ler isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha humilde e inútil opinião. E se você gostou desse vídeo, quer assistir próximos, entendeu? Você é bem blogueira agora. Se inscreve, deixa o like, tá por aqui, em algum lugar o botão. Faça isso, se inscreve, deixa o like, comenta aqui, vê algum outro livro que você quer. Uma resenha detalhada, entendeu? Ali trazer o psicológico dos personagens. Fale comigo. E é isso. Um beijo e até a próxima.